hiperidrose, aquele suor excessivo. A gente vai conversar com a doutora Fátima Tubini, que é dermatologista. É Tubini que fala? Tubini, isso, Regina. Hiperidrose é um suor excessivo por todo o corpo ou em regiões específicas, doutora? Na verdade, o suor, ele faz parte da regulação da temperatura do nosso corpo. É importante suar? É importante suar. Quando esse suor se torna inconveniente? Quando ele é excessivo. E quando isso acontece? Como é que a gente diferencia se uma pessoa tem um suor normal ou se ela está suando demais? Então, é normal você suar quando está muito calor. É normal você suar quando você faz atividade física. Agora, a pessoa que tem hiperidrose, ela sua mesmo se estiver parada. Ela sua mesmo no frio. E muitas vezes o fator emocional é o desencadeante. Então, se ela vai participar de uma reunião, se ela tem uma prova, ela começa a suar excessivamente. Então, isso acaba afetando a qualidade de vida do paciente que sofre por hiperidrose. Mas sua o corpo todo, sua nas axilas, nas mãos? Isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas os locais mais comuns onde acontece esse suor excessivo é no rosto, nas mãos, na axila, no peito, então é visível. No pé. É visível. Então eu trouxe até esse manequim aqui para demonstrar o que acontece com a pessoa. A pessoa tem uma reunião de trabalho. Ela colocou a sua camisa para a reunião de trabalho e... não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Ao mesmo tempo, vai participar de uma reunião ou vai cumprimentar alguém. A mão. A mão. Aí ela vai pensar, ai meu Deus, vou ter que dar a mão. Então aquilo para ela já é um transtorno, ela já fica com vergonha. Aí sua ainda mais. Já fica incomodada, sua. Aí limpa na roupa, anda com um paninho, limpando o rosto. Oh, pecado. Então, na verdade, é uma coisa que acaba incomodando a qualidade de vida. Os pés. Os pés aí predispõem a doenças, como micose, frieiras, podem aparecer mais frequentemente em quem tem esse suor excessivo. Bom, a boa notícia é que tem solução. Mas vamos devagar com o andor. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Fátima Tubini, é mito ou verdade que quem sua muito emagrece mais? Totalmente mito. Por quê? Porque para a gente emagrecer, a gente precisa perder gordura. Quando a gente sua, a gente perde líquido, perde água. Tá. Então é mito. É mito ou verdade que a hiperidrose pode ser consequência de algum problema hormonal? Pode sim. Na verdade, a hiperidrose ela pode ser primária, Regina, que é o mais comum, que a causa é desconhecida e tem relação genética, ou pode ser secundária, que normalmente é alguma doença, secundária alguma doença, algum problema de saúde ou medicações. No caso de problema hormonal, pode sim ser consequente a algum problema hormonal, como por exemplo, distúrbio da tireoide. Tá. É mito ou verdade que desodorantes específicos não ajudam a melhorar o problema? Mito. Ajudam sim, tanto que constituem uma das primeiras opções de tratamento. Eu até trouxe aqui para mostrar para a gente fazer uma brincadeirinha, certo? Então aqui a gente tem um desodorante remédio, tá? Porque existe uma diferença entre desodorante comum, às vezes aquele que a gente vê no supermercado ou vê na farmácia, exatamente, porque aquele só vai atuar no odor. Não vai bloquear a glândula. Agora, quando a gente usa um antitranspirante, um antiperspirante, eles vão bloquear a produção de suor pela glândula. E não existe antiperspirante? Perspirante. Então, na verdade, o antiperspirante e antitranspirante seriam meio como sinônimos, porque a ação deles é mais ou menos bloquear a produção de suor. O que vai variar é a concentração do cloridato de alumínio, que é o que a gente usa nesse tipo de desodorante. Entendi. Então, vamos fazer aqui a experiência. A gente vai colocar aqui... Aqui a gente tem como se fosse uma pele. Tá. Então a gente vai usar o desodorante. Bastante, né? É porque é pano, né? Na pele não precisa passar tanto assim, tá, gente? E aí a gente tem água aqui dentro. Ah, tem água. Olha o que aconteceu. Caiu pela bordinha, gente. Caiu pela bordinha, mas onde tem... que onde colocou o produto vira de novo pra gente ver. Onde tem o produto não caiu. Cai pela borda. Cai pela borda. Vira pra câmera pra gente ver, porque às vezes em casa a gente... Pra aquela ali, por favor, doutora. Aí. Ah lá, ó, pela borda. Cai pela borda. Agora aqui uma pele de uma pessoa que sua muito. Sem o desodorante não, o antitranspirante. Você percebe que cai em maior quantidade. Sim. Então, normalmente é essa função que esse produto vai ter. Então, um produto à base de cloridato de alumínio, normalmente a gente utiliza em altas concentrações. Funciona. Funciona. Tá.
É mito ou verdade que quem tem hiperidrose tem as glândulas sudoríparas maiores do que o normal? Mito. Não tem. Ah, bom. Nem em tamanho, nem em quantidade. Elas só trabalham mais, são mais ativas. Tá. É mito ou verdade que todo suor tem cheiro ruim? Mito, porque o suor por si ele não tem cheiro. Ele é composto na maior parte de água. Na verdade, o odor acontece por bactérias que a gente tem na pele, que vão metabolizar esse suor e vão produzir o odor desagradável. Ou bactérias na pele e não na roupa? Não, bactérias na pele, na flora da pele. Que passa para a roupa, que aí exala... Exatamente, que aí entra na bromidrose, que é um outro problema, que Perfeito. é o problema do odor. É mito ou verdade que a cirurgia é a única saída para o problema? Não, até falamos dos desodorantes e uma outra solução muito eficaz e muito utilizada no consultório é a toxina botulínica. Então, aquela mesma toxina botulínica que a gente utiliza para estética, para o rosto, para paralisar os músculos, a gente utiliza também na hiperidrose, em axila, em mãos e pés. Então, axila, mãos e pés. Mas aí não, eu paro de transpirar na mão. Não começa a transpirar, sei lá, no pescoço? Com a toxina botulínica, essa frequência é muito menor, em torno de 5% dos casos. Isso acontece mais na cirurgia, que eu vou falar mais adiante. Então, na verdade, como é que a gente faz? Aqui a gente tem a glândulazinha, então a glândula tem a glândula e aqui a gente tem como se fosse uma mangueirinha. Azulzinha? É, azulzinha, tá? Essa mangueirinha e aqui é o suor. Então, a gente aplica a toxina botulínica, agulhinha, na pele e por um mecanismo químico ela vai bloquear e você não vai suar. Tá? Isso dura em média de 6 a 8 meses. Nossa, e é uma excelente opção de tratamento. Deve ser um alívio para a pessoa. O resultado, assim, a satisfação dos pacientes é muito alta. Eu tenho certeza. Vamos às perguntas na sequência? Vamos lá. Sim. Doutora Fátima, primeira pergunta da Priscila. Depois da cirurgia para tratar hiperidrose, o suor pode migrar para outra área do corpo que não transpirava antes? Sim, isso pode acontecer em 98% dos casos. Então, vamos supor que você opera para diminuir o suor da sua mão. Desaparece o suor da mão e você passa a suar no peito. Então não vale a pena. Isso chama sudorese compensatória. Por isso que hoje em dia as outras opções de tratamento acabam tendo uma maior satisfação. Doutora Fátima, mas como é que opera? Você corta a glândula? Não, é uma cirurgia chamada simpatectomia. Acontece por via de laparoscopia. Ah, tá. Seca o lugar onde... Não, na verdade assim, o suor excessivo ele acontece por um estímulo do sistema nervoso central para a glândula, do cérebro para a glândula. Então é como se eles cortassem esse nervinho de comunicação. A comunicação. Isso. Ah, tá. Mas aí criam-se outros... Aí se criam outros. Outras vias de comunicação. E vai suar em outro local. Entendi. Próxima pergunta da Juliana. Estou suando muito nas mãos e nos pés. Às vezes o suor chega a pingar das mãos e as meias ficam encharcadas. O que desencadeou isso, já que nunca tive nada? Então, na verdade, assim, isso é o quadro típico de hiperidrose mesmo. Aquele suor excessivo. Começa do nada? Do nada. Na verdade, assim, ele começa normalmente depois da adolescência e pode aparecer em qualquer período da vida. E na maior parte das vezes, na sudorese, na hiperidrose primária, a causa é desconhecida. Vixe, Maria. Então vamos partir para o tratamento, porque as causas a gente não sabe quais são. Muitas vezes é algum gatilho, um distúrbio emocional, estresse. Então aquilo funciona como gatilho e o suor começa. Tá. Próxima pergunta, Carla. Manter as regiões que mais suam depiladas ajuda a não suar tanto? Infelizmente não. Vocês viram que eu mostrei, na verdade não tem nenhuma relação com o poro do pelo. Então depilar não vai fazer você suar mais ou menos. Tá. É verdade que, agora uma pergunta minha, é verdade que desodorante sem perfume é mais saudável do que os com perfume? Não necessariamente, depende da sensibilidade da sua pele. Então, se você tiver uma tendência a ter uma hiperirritabilidade, a desenvolver dermatite, às vezes isso é mais interessante. Até em relação ao cloridato de alumínio, hoje em dia, desodorante sem alumínio, tem toda essa questão se é ou não. Vai depender da sensibilidade da sua pele. Mas não tem nenhum estudo. Com a sudorese não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá. É mito ou verdade? A Leila, é mito ou verdade? Não, a Leila. Usar leite de magnésia nas axilas ajuda a diminuir o suor? Tem usado e o efeito está sendo bom. Existem alguns riscos para a pele? Na verdade, o leite de magnésia, ele altera o pH natural da nossa pele. Ele deixa o pH mais alto. E ele vai atuar onde? Não na quantidade de suor, mas sim no odor. Por quê? Porque ele dificulta a proliferação de bactérias. Se não tem bactéria, não tem odor. E com relação a algum risco para a pele, é um produto natural. Nunca a gente pode dizer que tem 0% de risco. Às vezes alguma pessoa pode ter sensibilidade, mas não é comum. Perfeito. Próxima pergunta da Zilda.
Minha neta tem 9 anos. Ô, pecado. Minha neta tem 9 anos, está suando muito, com odor forte. Gostaria de saber se é normal crianças terem mau cheiro nas axilas e se ela já pode usar desodorante. É normal as crianças, quando elas estiverem chegando perto da puberdade, as glândulas começam a se desenvolver e começa a aparecer o suor e o odor. Tá? Ela é uma menina, tem 9 anos, normalmente elas entram na pré-puberdade, então é considerado normal. E em relação ao tipo de desodorante que ela pode utilizar, normalmente em crianças eu gosto de usar desodorantes específicos para essa faixa etária ou desodorantes manipulados, porque a pele é mais sensível para não ter irritabilidade. Muito menina. E aí esses desodorantes específicos são formulados pelo médico? Pelo médico dermatologista. Pelo médico dermatologista. Isso. Não tem na farmácia alguma coisa que eu encontre e pronto? Tem alguns hoje em dia, algumas opções teens em alguns locais, mas eu prefiro formular. Sim, sim. 9 anos é muito 9 anos é muito criancinha, exatamente. Muito menina. A doutora Fátima Tubini é médica dermatologista. O Instagram da doutora Fátima Tubini é dermatofatubini. Tudo junto, dermatofatubini. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, pelo convite. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Até breve. Até breve.